E aí, turma? Tudo bem com você? Tudo certo? Rogério Paiva aqui do Conexão Combicast. Mais uma gravação incrível! Estamos aqui no município de Guarulhos, em frente aqui do Bosque Maia, um parque incrível, muito bacana. Para quem é da região de Guarulhos aqui, conhece aqui o Bosque Maia, sensacional. É o seguinte, sabe aqueles podcasts totalmente diferentes? Pois é. Eu vou contar um pouquinho da história dessa pessoa, mas antes, para você que está no canal do YouTube, dá aquele like, compartilha. Para você que está no Spotify, você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp esse podcast, que tenho certeza que ele vai tocar você e você vai compartilhar para esse recado, para essa mensagem chegar para milhares de pessoas. Beleza? É o seguinte, gente. Estava eu vendo alguns e-mails aqui do Conexão Combicast, e aí eu recebi exatamente esse e-mail, ó. Deixa eu ler aqui para você. Olá, pessoal do Combicast. Eu me chamo Maumi. Sou tatuadora aqui de Guarulhos e também sou surda. Acompanho o trabalho de vocês há um tempo e adoro a proposta do podcast. É muito massa ver como vocês conduzem as conversas com leveza, profundidade e sempre com esse jeitão tão acolhedor. Acho incrível como consegue dar voz, espaço para histórias tão diferentes, de um jeito único que passa a mensagem. Cada episódio tem um jeitinho único de fazer a gente se sentir dentro da Kombi também. E é isso, claro, quero estar por aí com vocês. Eu trabalho com arte há mais de 10 anos e uso tatuagem como uma forma de expressão e conexão. Mesmo sem usar a voz, acredito que minha trajetória como artista e surda pode somar ao podcast, trazendo reflexões sobre acessibilidade, inclusão, representatividade, além de mostrar uma vivência diferente dentro do universo artístico. A minha trajetória é marcada pela arte, mas também pela surdez. E foi justamente a arte que se tornou o meu caminho de expressão, comunicação e conexão com o mundo. Olha só a apresentação. Não preciso nem falar mais nada, né? Já vamos aqui conhecer ela, a Maumi! E aí? Muito obrigada. Tudo bem, Maumi? Ó, Tudo vou colocar o sim, e você? microfone aqui para você. Tá nervosa? Só um pouquinho. Tá nervosa? Só um Um pouquinho. pouquinho. Maumi, é o seguinte. Esse é um podcast diferente porque eu tenho que realmente articular bem a minha voz, a minha fala, né? Uhum. E tenho que estar 100% olhando para você realmente fazer um pouco da leitura labial. Isso. Mas antes, quem é você? Como você conheceu o Conexão Combicast? Eu sou a Mayumi, eu tenho 25 anos e eu conheci o Conexão Combicast porque eu estava saindo do meu estúdio, né, terminando ali de tatuar um cliente, indo para casa, passou uma Kombi na frente do estúdio, eu comecei a ler, eu falei: "Conexão Combicast é um podcast dentro de uma Kombi?". E isso me chamou muita atenção e eu Aham. comecei a acompanhar o trabalho de vocês, e eu realmente achei muito incrível a forma com que você conduz as conversas aqui dentro. Eu achei incrível, porque ele é um podcast focado na história das pessoas, da vivência, ele não tem um assunto específico. E eu achei isso incrível. Caramba, meu. Olha, e estava ali, a gente mora próximo ali do estúdio, né? Onde você tem, já trabalha há 10 anos. Mas me diz o seguinte, como foi ou em que momento você descobriu que você tinha uma dificuldade de ouvir? Então, eu não nasci surda, né, eu era uma pessoa ouvinte, e mais ou menos em torno dos 6 ou 7 anos, os meus pais começaram a perceber que eu não interagia mais com as pessoas, eu gostava muito de atender telefone, e quando o telefone tocava eu não atendia mais, a televisão, assim, sempre em volumes altíssimos.
E Aham. isso acabava incomodando um pouco as pessoas. Isso com 7, 6 anos. Sim, por aí nessa época mais ou menos. Tá. E aí eu comecei a minha mãe me levou em vários médicos e todo mundo falava: "Ah, só falta de atenção. Ela não presta atenção no que ela tá fazendo, então ela não ouve por isso". E demorou mais ou menos 6 anos para eu ter um diagnóstico da minha surdez. 6 anos? 6 anos. Que o meu pai, ele se irritou, porque falou: "Você tá gastando um monte em médico e a menina não escuta e tá cada dia pior". E Aham. aí o meu pai me levou numa clínica local aqui de Guarulhos, onde a mãe dele tinha sido diagnosticada também. E aí eu fui nessa clínica, o doutor me examinou, ele falou assim: "Então, a sua filha é surda, ela já perdeu quase toda a audição dela, se ela não começar a usar um aparelho auditivo, ela vai ficar 100% surda". Por Caraca, causa meu. dessa demora, hoje em dia eu tenho só 95%. Eu perdi 95% da minha audição, né. Nossa, bastante, hein, mano. É muito. É quase tudo. Então, assim, sem aparelho eu não ouço nada, praticamente. É um silêncio absoluto. Ô, Maumi, eu lembro que você mandou uma mensagem pra gente, que você: "Olha, eu acompanho o podcast, mas seria bom ter legenda, né, porque facilita um pouco pra você, né, ou não?" Sim, facilita. O YouTube tem as legendas nativas dele, né, Tá. e o Windows Você também. ativa eles. Oi? Você ativa, então, essa Isso, eu legenda. ativo, porque é muito mais fácil de entender. Alguns vídeos no Instagram, eles aparecem na legenda, né, outros não. Então, geralmente esses que não tem legenda eu não assisto. Mas aí ou eu vejo pelo PC, story também eu gosto de ver pelo PC, porque eu consigo ver com legenda, e aí eu consigo ouvir, digamos assim, né, a legenda é a minha audição, no caso. E nessa trajetória toda, né, descobriu, tá, né, a deficiência, né, digamos assim, a surdez, e tal. Como que foi a relação com as pessoas? Como que foi? Você tem alguma comunidade que também tem essa conexão? Me explica um pouquinho, né, porque, assim, é um universo que de verdade eu não conheço, e eu acho que muitas pessoas também não conhecem, né. Eu acho que você já deu uma dica legal aqui, que é a pessoa ficar atenta com o filho. Um barulho que ele muito alto ele não perceber, né, já Sim. chama atenção. Como que é o dia a dia seu, como tatuadora também, né, e ter essa questão da surdez? Muitas pessoas sequer percebem que eu sou surda, porque eu falo muito bem. E algumas delas ainda não entendem, tipo, nossa, você fala muito bem, como você é surda? Mas isso acontece porque eu fui alfabetizada antes, e eu já falava antes de perder a minha surdez, Tá. antes de perder a minha audição. Audição. Então eu consegui lidar muito bem com isso, mas foram muitos anos para eu aprender a me aceitar, entender que isso não é um problema. Foi muito difícil no Fez começo. terapia ou não? Ou não precisou? Eu fiz no começo. No começo foi E necessário. aí, depois de um tempo eu larguei e voltei recentemente. Porque as pessoas veem, tipo, às vezes parece que eu tenho uma segunda cabeça, né. Então, hoje em dia isso é bem menor, porque eu uso a minha surdez como um filtro, né. Eu começo a conversar com as pessoas, eu já falo assim: "Olha, eu sou surda". Dependendo da reação da pessoa, eu vejo que não vale a pena mantê-la no meu círculo, né. Ah, tá. Mas hoje em dia os meus clientes, eles entendem completamente, né, que eu sou surda, eles precisam olhar pra mim, se eu não estiver olhando pra eles, eu não vou entender. Tá. Então eu consegui construir, um círculo social e uma base de clientes que entende isso muito bem, e aceita isso também, o que é mais importante pra mim. Ah, imagino, né, porque a comunicação é mega importante, né, pra gente poder se expressar. E quando a gente fala se expressar, será que a tatuagem, assim, esse seu trabalho, né, que é muito rico, tem a ver com esse lance da surdez ou não? Como que foi você ser inserida aí na questão desse universo de ser tatuadora? Eu sempre gostei de tatuagem, né, quando eu era pequena, eu ganhei um brinquedo chamado máquina de tatuar da Xuxa. Da Da Xuxa? Xuxa. E era tipo uma caneta que você colocava uma canetinha dentro e dava pra você desenhar na pele mesmo. Ah, é? E aí eu sempre gostei muito de arte também, porque meu pai ele desenhava. E ele Hum. fazia vários tipos de arte diferente. E eu sempre fui muito reclusa, principalmente porque era muito difícil eu fazer amigos novos, porque a questão do bullying também é muito forte na escola, quando você é criança, adolescente. As pessoas te veem como um ET, basicamente. Você sofreu muito bullying Então na foi época da muito escola? sim.
foi bem difícil, então eu usava a arte como uma válvula de escape, para eu não me Hum. sentir tão sozinha. Então eu acredito que por conta disso, eu desenvolvi uma sensibilidade maior, tanto de me expressar na arte, quanto para manter uma relação com o cliente. Porque a prioridade para mim de abrir um estúdio, ter o meu espaço, foi ser um espaço que o cliente pudesse se sentir acolhido. Um acolhimento que eu não tive quando eu era mais nova. Olha que legal. Então, quando a pessoa vai te procurar lá no estúdio, porque eu acho que a tatuagem em si, aí você vai poder falar mais, né, com propriedades melhor do que eu, a arte, né, a tatuagem, ela expressa muito o que está dentro da pessoa, né, aquilo que está Sim. guardado ali, que ela quer colocar para o mundo, né. É muito disso, né, Naomi? Sim, sim. Cada pessoa tem um jeito de se expressar, vivências diferentes, e a tatuagem é um ótimo jeito de você expressar isso. Tanto a sua personalidade, quanto a sua história, o que você quer contar, uma homenagem. E foi algo que, assim, eu poderia ter escolhido vários caminhos com a Sim, arte, sim. mas eu escolhi a tatuagem justamente porque é algo que eu posso ter essa sensibilidade, esse contato maior com as pessoas. E é isso que me motiva, inclusive. Caramba, meu. Tira uma dúvida minha, Naomi, tira uma dúvida minha. Já aconteceu de alguém pedir pra fazer uma tatuagem, ou você conhece alguém que já passou assim, e ela na hora fala assim: "Meu, tira que eu não gostei", ou decepcionou, ou quer mudar, ou, a forma que foi feito o desenho ali, alguma coisa deu ruim. Olha, comigo até hoje ainda não aconteceu. Ainda bem, Eu né. aprendi a tatuar em 2019, e aí veio a pandemia, Tem eu não pude. curso? Oi? Tem curso de tatuagem pra Existe curso, né. O jeito mais tradicional é você ser aprendiz de um tatuador, mas hoje em dia existem muitos cursos para você aprender. ah, tá. E aí eu fiz o curso em 2009, eu precisei parar. Desde quando eu voltei, mais ou menos em 2024, eu não tive nenhum problema com nenhum cliente, porque a forma como eu crio a arte é sempre conversando muito com o cliente, né. Então eu gosto de, tipo, eu faço um esboço, falo: "Olha, você gostou? Tá legal, o que que você quer mudar?". É muito importante ter esse diálogo, né. Hoje em dia eu vejo que muitos tatuadores não fazem isso, Ah, é? e é extremamente importante. É porque hoje em dia dá pra tirar a tatuagem, não dá ou não? Dá pra remover Dá pra sim, remover, né? dá pra você cobrir com outras tatuagens, a tecnologia evoluiu muito pra isso, mas eu nunca tive nenhum problema, né. Eu acredito que talvez por causa desse contato, de manter a conversa: "Olha, você gostou? Tá legal, vamos ver". Até mesmo na hora de colar o decalque na pele antes de começar a tatuar, eu sempre pergunto: "Tá legal a posição? Você gostou? Quer mudar?". Porque é muito importante que fique exatamente como a pessoa quer, porque é algo que vai ficar pra sempre, né. É, porque senão a pessoa vai ficar com aquela tatuagem frustrada, né. Exato. E eu acho que o lance da tatuagem e ficou assim, hoje em dia, não sei se tem muita discriminação com as pessoas que usam tatuagem, né, mas, nos anos 80, nos anos 90, tinha muita discriminação, né, até para você conseguir emprego, de repente da tatuagem que você tem, você já nem conseguiria. Hoje já mudou isso, né. Hoje mudou bastante, né. Eu lembro que quando eu comecei a mostrar um interesse, tipo: "Olha, talvez um dia eu seja tatuadora", né, e eu trabalhava ainda na área administrativa, eu tinha, tipo, 15, 16 anos na época, eu ainda não poderia ser tatuadora. E aí muitas pessoas falavam: "Mas você vai se arrepender disso". Eu falava assim: "Mas eu não vou, eu gosto de tatuagem", eu tinha feito a minha primeira tatuagem, tipo, não, porque isso não é coisa de gente certa, só que eu acredito que isso vem muito da marginalização da tatuagem, né. A tatuagem, principalmente no Brasil, ela veio da marginalidade. Isso mudou muito hoje em dia. Hoje em dia você já consegue entender a tatuagem como profissão, principalmente por causa da expansão que teve, né. Não é só algo meio que largado, jogado, isso é muito bom. Caramba, e deixa eu falar você teve apoio da sua família quando você falou assim: "Olha, gente, é o seguinte, eu não quero mais trabalhar no escritório, não quero mais trabalhar aqui em CLT, eu quero ser tatuadora". Foi fácil? Não foi fácil. Teve apoio da Eh, família ou não? a minha mãe, ela não apoiou muito bem, né, Não. porque a minha mãe, ela é uma pessoa mais antiga, então Tá. pra ela a tatuagem ainda é marginalizada, ela tem uma visão diferente, E hoje? ela não aceita ainda. Não? Sim. Mas ela, tipo,
aceitou, mas não gosta de falar sobre. Tipo, ela sabe o que eu faço, mas ela finge que não existe, né. Olha que louco, né. Mas a minha família, que é a família que eu escolhi ter, que no caso são os meus sogros, eles me apoiaram muito e apoiam até hoje, né. A minha irmã também, principalmente, foi ela que me deu o pontapé inicial pra começar a tatuar, inclusive. Olha que legal. Qual o nome da sua irmã? Rita, Rita? Rita. Pô, Rita, parabéns, viu, Rita? Parabéns aí de dar esse apoio, porque é importante, né, Maumi, ter esse apoio, pra você realizar um sonho e viver desse sonho, né, que eu acho que Sim, isso que é sim. você ter um sonho e viver dele é gratificante, né, pra você, né. É muito gratificante. Cada dia que passa eu poder ter essa a conexão com o cliente, a sensibilidade de fazer um espaço onde todo mundo se sinta acolhido, seguro, principalmente porque foi algo que eu não tive, né, como eu falei. E eu acho que isso é algo que me motiva todo dia, não só fazer arte, mas poder mudar a vida das pessoas através da arte. Vem cá, eu não sei se é moda, né, mas eu vejo muitas pessoas tatuando o rosto. Você já tatuou o rosto? Como que é? É diferente tatuar dependendo do local, né, "Ah, vou fazer uma tatuagem aqui no braço", né, Uhum. tá. É diferente quando você vai tatuar no rosto, a técnica ou não? Me fala A um pouco disso aí. técnica teoricamente é a mesma, você precisa só ter um pouco mais de cuidado, porque a pele do rosto é mais fina, é mais sensível, ela incha com mais facilidade, então você precisa ter a mão um pouco mais leve, ao mesmo tempo que você precisa ter, como eu posso explicar? Né, é um pouco mais difícil de pigmentar no rosto, né, Hum. então, acredito que mais pelo lifestyle que as pessoas fazem, né, tipo, eu queria muito tatuar o meu rosto, mas ainda não tive Você essa coragem. precisa ter coragem, né, por quê? Bastante, bastante. Né, porque eu vejo um pessoal jovem mesmo, mas com as tatuagens no rosto bem expressivas, né, e eu fico imaginando assim, e se de repente, né, hoje ela tá com 20 anos, mas quando ela tiver com seus 40, com seus 50 anos, como que vai ser? Aquela tatuagem, né, vai ter aquele significado pra ela no rosto, é complicado, né. Ela dá uma envelhecida, como toda tatuagem, isso é normal, mas eu acredito que quem faz, não só tatuagem no rosto, mas tatuagem no geral, tá em plena consciência de que vai envelhecer com aquela tatuagem, então faz pelo estilo mesmo, pelo lifestyle, porque ela realmente gosta daquilo, porque ela vive aquilo, né. Porque a tatuagem em si, ela também é como posso dizer? Um modo de vida, né, ela não é só arte ou só estética, ela também é um modo de vida. Caramba, gente, olha, que demais, cara, esse universo da tatuagem. Eu sempre quis fazer uma tatuagem, né, assim, igual eu falei pra você, o meu pai é bem tradicional, né, meu pai, ele tinha esse discurso assim: "Ó, se chegar com tatuagem aqui em casa, eu tiro na faca". Nossa. Era desse jeito, nordestino pegado. E aí, eu nunca tive essa coragem, né, lógico, na minha infância de colocar a tatuagem. Meu irmão depois que casou, né, depois que casou, né, seguindo a vida dele, ele fez a tatuagem, mas fez com já com o nome dos filhos, né. E aí, eu queria ver com você o seguinte: é possível a gente fazer algum trabalho aqui nessa gravação de podcast, você falou recalque? É É aquele decalque, decalque decalque. do pra mim, pra ver se eu tenho coragem de futuramente fazer uma tatuagem, é possível? É possível, bora. Sério? Sério, dá pra Cara, fazer. mas vem cá, mas depois sai esse trem se eu me arrepender, o decalque? Sai, o decalque sai. Se Uns dias, né, ele fica um pouquinho ali na pele, mas você lavando, passando álcool, ele sai. Gente do céu, será que eu vou ter essa coragem de fazer, iniciar aí pelo menos o decalque, de uma tatuagem? É o seguinte, Maumi, eu sou apaixonado por carros antigos, né, e eu tenho um Fusca Sério. 72, um Fusca anos Nossa, 72, meu é. sonho é ter um Fusca placa preta. Sério? Sério. Olha então. Um dia, talvez. Eu tenho um Fusquinha anos 72. E esse Fusca ele tem um significado, interessante, porque eu comprei de um cliente, né, na época eu trabalhava no banco,
e ele estava passando por um momento de saúde bem delicado. Ele queria vender esse carro, mas ele queria vender para alguém que cuidasse do Fusca, né. E o Fusquinha, assim, eu me transformo no Fusca no sentido de é um momento meu, um momento de lazer com os filhos, um momento de relaxar, de dar um rolê tranquilo. É possível a gente fazer uma tatuagem no Fusca, um decalque É sim, muito possível. Eu aqui? inclusive trouxe aqui um fusquinha. Não, 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 Temos um fusca gente. aqui. Gente do céu, deixa eu ver aqui, calma aí, deixa eu ver se a câmera tá comigo. E ó, e é igualzinho o Fusca que eu tenho, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Olha lá, ó. Que massa, gente, que massa. Caramba, meu. Vamos o primeiro passo, que a gente tem que fazer? Me explica, assim, como que funciona? Vai fazer um decalque, o que a gente tem que fazer? Tá, na tatuagem, né, se a gente fosse de fato tatuar, né, lavaria as mãos, deixaria tudo estéril, Ah, tá, bonitinho. sim. É muito importante a biossegurança da Boa, boa, tatuagem. boa. Então você já dá uma dica para quem vai fazer uma tatuagem, é Sim. realmente ter uma noção desse ambiente do estúdio, Sim, né. você Explica tem um que pouco ver se é mais. um estúdio bem paramentado, o tatuador toma cuidado em estar sempre higienizando as mãos, tá de luva. Eu não trouxe luva hoje, porque a gente não vai, né, de fato, mas é muito importante que seja um ambiente não só seguro para a pessoa estar ali, mas seguro com a sua saúde, porque a tatuagem você vai fazer um corte na pele com um pigmento. Então, se for um estúdio sujo ou um tatuador que não toma muito cuidado com a biossegurança, você pode ter algumas complicações com a tatuagem, é algo muito sério. Fala um pouquinho mais sobre isso. Que tipo de complicação, pode acontecer no processo de tatuagem? Você pode ter, por exemplo, infecções, né, por causa da contaminação cruzada, você pode pegar, tipo, por conta dessa infecção, você pode desenvolver problemas mais graves de saúde e também não é recomendado o uso de anestésico. Hoje em dia muita gente usa para tatuar ou às vezes paga centro cirúrgico para se anestesiar para tatuar, e isso é muito perigoso. Já teve casos, infelizmente, de pessoas que faleceram durante o Hum, processo, mas não pela tatuagem, né, é importante usar, não foi a tatuagem o problema, e sim o anestésico, porque o que acontece? Você tem um choque anafilático, que é uma reação alérgica do seu sistema imunológico ao que tem no como posso dizer? No que tem no anestésico. tá, Só quem pode te anestesiar é um anestesista. sim. Tatuador não tem licença para anestesiar ninguém, nem com um anestésico dérmico, nem com agulha, com nada. E tem muito tatuador que faz isso, ou não? Sim, é bem comum. Ah, é É bem bem comum o comum cliente pedir pedir. também. Eu não trabalho com anestésicos, eu aviso, se a pessoa vem e fala assim: "Olha, se você vier com anestésico, eu infelizmente não vou poder continuar esse trabalho, porque foge da minha ética", entende. É algo que eu escolhi não trabalhar com isso, não trabalho dessa forma, e é muito importante a pessoa saber desses riscos, porque algumas pessoas não sabem, então é importante isso ser falado. Tira uma dúvida então, dói muito fazer uma tatuagem? Depende, dor é relativa. Depende do lugar. É, verdade. A dor é bem relativa, né, por exemplo, o meu marido ele fechou o pescoço inteiro. Ele sentiu muita dor. Eu fiz um traço aqui, eu não senti. Me foi mais a agonia, né. Agora tem pessoas que tatuam aqui na clavícula, fala que dói muito, outras falam que não sentiram. Então depende muito da sua resistência à dor. Olha, a a esqueci o nome dela, da cantora que fez a tatuagem, no ânus. Quem? A Anitta, Anitta! a Esqueci da Anitta, Anitta. Cara, ela fez a tatuagem no ânus, cara. eu Caramba, acho isso incrível. Eu eu não não sei sei se eu que conseguiria realizar um procedimento desse. cara, eu não sei que olha, é difícil imaginar, olha, não sei, você que, né, poderia falar mais sobre isso, porque é uma região que eu acredito muito delicada e bem difícil, né. Sim. Eu não sei como foi realizado isso, porque eu imagino que realmente seja muito difícil. Nunca tatuei. E quando eu vi essa notícia, eu fiquei impactada, até mesmo como tatuadora, eu falo assim: "Cara, pra mim isso é surreal", sabe. Tipo, tanto por ela ter feito, quanto pelo profissional que realizou, porque é muito diferente, né, então causa, assim, um choque. E falar nessa questão de diferente,
qual foi o desenho qual foi o desenho que a pessoa chegou pra você e falou assim: "Olha, eu queria fazer tal desenho", e você falou assim: "Nossa, que estranho", que chamou a atenção, assim? Não sei se você pode falar também, né, não precisa falar a pessoa, mas teve algum desenho, não, que você fala assim: Eu "Caramba". não tenho essa visão, né, de tipo um desenho, ah, estranho e tal, porque, como eu disse, cada pessoa tem a sua vivência, então cada desenho tem um significado para a pessoa. Eu gosto muito de conversar, entender o que motivou a pessoa a fazer aquele desenho. Então acho que não teve nenhum desenho que eu considerei estranho, assim. São sempre desenhos que contam história das pessoas. Então é algo diferente de ter essa conversa, assim. Quantas tatuagens você tem hoje? Eu acho. Eu perdi a conta, mas eu acredito que entre 35 e 40 tatuagens. Ainda é pouco, é muito S pouco. Caraca, 30 e quantas? 35, Mais ou menos trinta e mais ou menos cinco. 35. Que eu parei de contar cada uma. É, porque senão dá, né. Não dá, eu perdi a conta, então eu falo assim, tem o suficiente, mas conforme quando você gosta muito de tatuagem, cada uma que você faz, os espacinhos em branco, assim, entre uma e outra começam a incomodar. Mas você mesmo consegue aplicar a tatuagem em você ou Consigo, esse não? daqui foi eu que fiz. Ah, Eu fiz em fósforo, eu tenho 3 tatuagens na perna que fui eu que você fiz mesmo que também, eu fez? mesma que fiz. É. Ah, Esse daqui eu tinha comprado uma máquina nova, eu não tinha cliente naquele dia, eu queria muito testar a máquina. Eu escolhi um desenho aleatório e falei: "Vou fazer aqui na minha mão". Eu fiz a pra testar a tatuagem, máquina. pra testar a Que máquina. seria aquela parece uma caneta, não sei se é caneta, não É sei o uma nome. pen, parece uma é inspirada no formato de uma Uma caneta. caneta, né. Aí Isso. ali vai saindo já a tinta, você vai contornando o decalque que você fez. Isso, né, você cola o decalque na pele, aí o cliente vai falar: "Ó, gostei aqui, legal". Aí você começa a literalmente tatuar por cima daquele decalque, porque ali o decalque é o nosso mapa, digamos assim, é onde a gente consegue visualizar onde vai ser tatuado, né. Hum. Pois bem, gente, olha que bate-papo. Agora é o seguinte, vamos pra prática, né. Vamos a meu Deus do céu, vamos fazer o decalque do Fusca. Eu trouxe aqui, deixa eu ver aqui onde tá, porque você falou que tem que tirar os pelos, né. É, Gente, eu sou tem, é galera, importante. eu sou muito peludo, né, sou Porque muito os peludo. pelos atrapalham na colagem do decalque. Então, quando você vai tatuar, antes de colar o decalque, o tatuador depila a pele, né, faz parte do trabalho do tatuador. Daí ele tira os pelos daquela área, higieniza bem, e aí ele cola, ele passa um produto para poder colar o decalque ali. E aí depois que seca, a gente começa a tatuar. E demora quantos minutos o processo? Acho que para começar a tatuar, Não, no caso do decalque aqui que a gente vai eu fazer. acho que uns 5 minutos, 5 mais ou minutos menos. Não, o já suficiente seria, tipo, raspar os pelos, esperar a pele não ver se não tem nenhuma reação alérgica à Gillette, passar o produto, colar o decalque, esperar ele secar, demora 15 minutos. tá certo então, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu trouxe, onde que tá? Até deveria fazer a propaganda deles, né. Hum, É, ó, gente, e essa máquina aqui é conhece essa máquina ou não? Aqui nunca ouvi falar. gente, queimei, não sei se é queime ou queimei, mas queimei. Uma máquina muito boa, viu, sensacional, mas vamos testar ela aqui, vamos lá. E é bom que ela é sem fio. Vamos ter então primeiro fazer o processo de tirar os pelos. Isso. Tá, então vamos lá. Você quer fazer ou eu Pode faço? ser, pode ser. Vamos lá, Eu vamos só não na sei mexer a nesse aqui, porque no estúdio é mais roots, né. Todo o material que você usa durante o procedimento de uma tatuagem, ele é descartável. Então eu uso ah, Gillette mesmo, pra tirar os pelos, independente da quantidade de pelo que o cliente tiver. acho que essa daqui deixa eu ver. Deixa eu voltar a câmera pra mim. Gente, primeiro, único podcast dentro de uma Kombi. Segundo, no mundo vocês não vai ver alguém fazendo esse trabalho na gravação de podcast. Fala a verdade, gente. Ah, que demais, hein. Então vamos cadê o desenho primeiro? Vamos desligar. Qual que é o esse? Tenho. Qual que é o Normalmente no estúdio eu faço esse mesmo processo, eu imprimo em vários tamanhos para ver qual que encaixa melhor na anatomia do cliente, né. aham. E aí aqui eu imprimi esses Aí, tamanhos aqui, a gente vai colar esse menorzinho. o menor. Então tá, Perfeito. então E vamos aí normalmente eu faria o quê? Eu lavaria as mãos, higienizaria, colocaria deixa luva, gente, vamos lá, tá é deixando bem importante. claro, é. Lava as mãos, coloca a luva, eu não trouxe luva,
Mas como é diferente aqui, eu Tá. não vou precisar. Porque a gente não vai usar, vai só fazer É a só colar o colar, decalque para né. você ter uma ideia de como ficaria, né. Então, mãos bem higienizadas, lavou, raspa a pele, passo álcool para limpar bonitinho, e aí eu coloco esse produto aqui. Ah, que produto que é É esse o aqui? produto que a gente chama de transfer. Ele é o produto que vai fazer o desenho ficar na pele. É como se fosse uma colinha, Hum. digamos assim. Sabe o que eu tô lembrando muito aqui, Maumi? Acho que não é da sua época. Tinha uns chicletes que É tinha da minha sigo época sim, era sua um época? chiclete com Com tatuagem, né. tatuagem? É da minha época, eu gostava muito, eu vivia me colando inteira de É tatuagem. quase o mesmo processo ou não? O É quase decalque? o O mesmo decalque, né? processo, sim, é bem parecido. Nossa, mas eu me realizava fazendo colando os chicletinhos lá, a tatuagem, né, a gente nem ligava tanto para o chiclete, mas a tatuagem que era mais interessante, né. É, sim. Acho que hoje não tem mais, né, eu acho que não tem esse Tem, chiclete. tem, Tem ainda ainda? vende. Tem ainda? Ah, é? Caramba, olha. Inclusive eu deixo no meu estúdio pra, por exemplo, às vezes o cliente leva criança, e a criança quer fazer também, ela acha legal. Só que, obviamente, não Sim. dá. E aí Uhum. eu tenho um chicletinho ali, eu dou no chicletinho, a gente cola aqui a tatuagem. A Olha minha só, você sobrinha, vê. inclusive, eu colei uma vez o decalque dela e falei pra minha irmã que não saía, só pra ver qual seria a E reação da qual minha foi? irmã. Minha irmã ficou brava comigo, ela falou: "Não faz sair da pele dela", eu falei: "Vai, é só você lavar que Hum, sai, daqui uns dias, mas sai". caramba, então vamos lá, vamos primeiro raspar aqui, deixa eu fazer aqui. Eu acho que aqui assim tá bom, né, que você acha? Vê aí. Mais ou menos essa área toda aqui, Essa área uma toda? faixa, assim. Então vamos lá, vamos começar aqui, Ó, depois a gente gente vai do ficar céu, estiloso, hein. caramba, hein, meu. Quem sabe, né, fazer a aí eu faço depois da Kombi, Vai ficar legal. fazer da Kombi. Ó, tira bem, ó, tá vendo, ó? Tá bom, tá bom. Tá bom esse Tira um esse pouquinho mais desse lado aqui. aqui? É. É importante, tipo, além do decalque, assim, a gente deixa uma sobra de espaço Deixa eu em mudar a câmera pra volta, você. Hã. pra agulha não enroscar enquanto tatua. Porque se a agulha enrosca no pelo, machuca bastante, dói bastante. Então é importante estar Ah, bem tiradinho os pelos ali. entendi. Então vamos lá. Aqui, né? É, Aí, tá ótimo. tá ótimo. Boa essa maquininha, hein? Vamos mudar aqui. Gente, deixa eu jogar. E agora, Vai vamos lá. ficar ó, primeira instância dentro de uma Kombi, hein. Caramba, hein, meu, vai ficar na história da tatuagem isso, hein, gente. Vai. Vai ficar na história. Gente, já aproveitando, ó, se você tá gostando desse conteúdo, já compartilha nas redes sociais, no canal do YouTube, você compartilha também e vai pelo grupo de WhatsApp, que legal, né? O grupo do trabalho, da família. E para você que está no canal do YouTube, dá aquele like. Pô, compartilha, esse canal tá muito legal. E hoje estamos com a Maomi, gente. Ela que é tatuadora e descobriu aos 6 a 7 anos de idade que ela tinha uma deficiência com relação a ouvir, né. Então, ela usa um aparelho auditivo, hoje ela tem aí, 95% Perdi perdeu, né, noventa e cinco perdeu por noventa e cento. cinco por cento e graças aí ao aparelho ela consegue entender e ouvir muito bem. Ô Maumi, tira uma dúvida, você tá curtindo o canal do Conexão Combicast, cara? Sim, eu achei incrível. Não só o fato de ser dentro de uma Kombi, né, porque isso é muito diferente, chama bastante atenção, mas como eu disse no e-mail, a forma que você conduz o podcast, a sensibilidade de conhecer histórias novas, expor novas histórias, isso é incrível pra mim. Eu gosto muito de histórias, né, eu não sou chegada a podcast, mas esse me conquistou. Oh, que demais, hein, gente. Então vamos lá, vamos Bora. colocar esse fusquinha aqui e pa Normalmente a gente cola com o cliente de pé, para não ter uma distorção na tatuagem, né, hum, porque a musculatura ela muda. Então se você estiver com o braço esticado, fora de uma posição não natural, fica diferente, mas aqui não tem tanto não tem problema. problema. Vamos lá, esse é o produto. Muito bem. Gente, que massa, hein. Olha, vou mostrar isso aqui para minha mãe e para meu pai, eles vão ficar bravos comigo, hein.
Só não vale ficar bravo com o tatuador, hein. Não pode ficar bravo com a tatuadora. Aliás, eh, tatuadora mulher, tem essa questão de discriminação não, entre homem e mulher tatuador ou tem? Ou não? Então, é um pouco complicado falar, porque a sociedade que a gente vive, ela é uma sociedade machista, né. Então, acaba tendo essa discriminação por parte das pessoas. Já aconteceu de eu estar em eventos, e eu estava conversando com a pessoa sobre tatuagem, a pessoa não me respondia, respondia o meu marido, que nem tatuador é. E aí, tipo, ignoravam ali a minha presença, já aconteceu muito. E acontece Nossa, muito por cara. ser surda também. Tem um agravante aí, né. A questão olha lá, vamos lá. Eu não posso mexer, né, eu acho. Não mexe. É importante que não mexa. Não me gente, vamos ver. Aí ela tá aplicando um decalque, né, de um Fusca. Vamos ver como que vai ficar. Gente, eu tô aqui Ah, ficaria uma tatuagem muito caraca, gente. bonita. Ó, deixa eu mudar a câmera aqui, ó, gente. Caramba! Mas tem que ter uma habilidade para pintar esse desenho pequenininho, né? É, eu demorei um pouquinho pra pegar o jeito. É, deixa eu mudar a câmera aqui. Olha aqui, gente. Ó, ó que massa. Gente, nossa, e é super rápido, né? É bem rápido. Depois desse processo a gente deixaria ele secando, né, eu terminaria de montar a minha bancada e tudo mais, porque é importante que ele esteja bem seco, porque senão na hora que eu estiver tatuando ele começa a sumir muito rápido. Então é importante que ele seque bem, e aí eu deixo o cliente ali conversando com ele enquanto eu vou terminando de montar a bancada, né, pra poder dar o tempo de secagem do decalque. Caramba, gente, olha só. Eu nunca ia imaginar que eu iria ter esse momento no podcast de gravar aqui o Fusca. Meu Fusquinha anos 72, gente, que demais. E aí acabei descobrindo que a Mami também é apaixonada por Fusca, né? Eu fico triste quando eu vejo Fusca mal cuidado, mas agora quando eu vejo aquele Fusca bonito, brilhoso, lustrado, é algo que me dá paz de espírito. Eu não entendo muito de carro, né, mas o meu sonho é ter um Fusca placa preta. Olha, vou dar uma dica para você. Quando você conquistar o seu Fusca e quiser fazer uma restauração, entra lá na Trocar Autos e Antigos, são referência em restauração de Fusca, né? Fala com o Bruno, ele é sensacional, é um trabalho assim, ele realiza sonhos das pessoas que querem ter o seu Fusquinha, porque às vezes o carro é igual a tatuagem, tem um significado, Sim, né? O Fusquinha tem uma história, às vezes é um carrinho que era do vô, foi passando em gerações e gerações, foi ficando esquecido. E o Bruno, da empresa Trocar Autos e Antigos, eles conseguem fazer coisas incríveis, ressuscitando esse Fusca que estava esquecido. E fica a dica para você, viu? Então, bom saber, bom saber. quando Quando eu você tiver o meu for Fusquinha o eu vou seu lá. Fusquinha. Maumi, cara, tô feliz, cara, estar com você aqui, de verdade, Fico muito feliz com isso, de verdade, é né? uma honra para mim estar aqui e poder trazer luz para minha história, para a história de, pessoas surdas, né, a comunidade surda, como é a vida de um tatuador surdo, porque eu acho que é muito importante expor isso para as pessoas. Hoje eu não tenho mais vergonha de falar: assim eu sou surda". Isso faz parte de mim, eu não posso mudar isso. E você tinha muito essa questão de ter vergonha de falar que era Sim, eu surda. morria de vergonha de falar que eu era surda. Então quem falava pra mim isso era minha mãe. Ela: ela é surda, ela não tá te ouvindo". E eu morria de vergonha disso. Eu odiava que ela falava que eu era surda, principalmente por causa, como eu comentei, a questão do bullying. Foi muito difícil, né. Teve épocas que até o corpo docente da escola me excluía, pelo fato de eu ser surda, né. Como eu falo, as pessoas falavam assim: "Ela se finge de surda pra chamar a atenção". E não é assim, Caramba! eu não ia colocar um aparelho e fingir uma dificuldade pra ter mais atenção. Então, por muitos anos eu tive muita vergonha de quem eu era. E a minha aceitação é algo extremamente recente, sabe, de 3, 4 anos Ah, atrás, recente então. bem recente. Caramba, meu, olha só, hein. Agora você falou uma questão, né, eh, do bullying, né, que você sofreu, né, na época da adolescência. E é um assunto, assim, extremamente importante,
e os pais precisam estar atentos aos seus filhos, porque realmente dependendo, do bullying, de como tá essa criança ou esse adolescente está sofrendo, infelizmente pode levar até a morte, né. Sim, aconteceu recentemente, não sei se você chegou a ver a notícia, uma menina numa escola, ela foi perseguida pelo bullying, e isso é extremamente triste, cara. Tanto você sofrer isso, como às vezes pais de outras crianças não corrigirem esse comportamento, ou não ligarem, acharem que é só, brincadeira de criança, porque na minha época todo mundo aceitava bullying, só que é realmente muito triste você passar por isso. É muito difícil, isso mexe demais com a nossa cabeça. Olha, tá demais, mas antes de a gente finalizar esse podcast, tem uma pessoa que está acompanhando a gente. O que que essa pessoa significa para você? Eu não entendi, você pode repetir? Posso. Antes de finalizar esse podcast, tem uma pessoa que está acompanhando a gente. E o que essa pessoa significa para você? É o meu mundo. Ele foi um ponto de apoio muito importante pra mim, tanto pra continuar tatuando, não desistir de fazer arte em momentos difíceis, e também pra continuar vivendo e aceitando que eu sou uma pessoa surda e que ninguém vai mudar isso, e que o máximo que eu posso fazer é as pessoas aceitarem como eu sou, sabe. Foi muito importante pra mim. Qual o nome dele? Alexandre. Alexandre! Ah, que demais, cara, ó, obrigado aí, viu, velho, é isso aí. Ó, massa, gente. Ele é fotógrafo, né? Oi? Ele é fotógrafo, Ele né? é fotógrafo. Pois é, ó, tira umas fotos bonita nossa aí, me tira ó, me deixa bonito também, viu, gente? Me deixa bonito. Fica feia não, hein. É. Esse é mais fácil. Ah, me deixa bonito aí, viu? Puta, que legal. Deixa eu ver aqui as fotos aqui, que ele vamos lá, deixa eu ver Se eu tiver aqui. feia, você vai dormir na casinha dos gatos, hein. Nossa, meu Deus do céu, deixa eu Pode ir ver. passando pro lado. Caraca, velho. Nossa, que qualidade essa imagem, né? É, o celular é bom. Ajuda, né? É, o fotógrafo também colabora. Olha os takes. Meu, olha essa nossa, a gente tem um material bacana aqui para divulgar, né, esse podcast, divulgar a sua história, Maumi. Muito legal. Ó, depois você manda para mim, hein? Com certeza. Manda para mim, né. Gente, que demais, hein? Esse foi o nosso podcast com a Maumi, tatuadora aqui de Guarulhos. Maumi, eu sempre finalizo o podcast pedindo para o convidado mandar uma mensagem. Imagina que essa mensagem vai chegar para milhares de pessoas, tatuadores, milhares de pessoas vão ouvir a sua mensagem, no mundo inteiro. Que mensagem você gostaria de passar? Gostaria de dizer, primeiro, pais, prestem atenção nos seus filhos, isso é muito importante, né. Também tenham cuidados com as pessoas, tratem elas bem, e a arte pode mudar a vida de pessoas, então consuma a arte, viva a arte, é algo que pode fazer uma mudança gigantesca na sua vida. Não só a tatuagem, mas todo tipo de arte em si. E eu acho que isso é muito bonito, essa forma que você pode transformar a vida das pessoas pela arte. Uou! Que demais, hein, gente? Pela arte, pelo amor, né, um com o outro, com o próximo. Que demais. Maumi, eh, como que a pessoa as que tá vendo aqui consegue encontrar você? Suas redes sociais? Fala um pouquinho. Eu atendo principalmente pelo Instagram, que é mayumi.inc, né, eu sempre tô por lá, eu posto vídeo sobre a minha história, vídeo da minha rotina no estúdio, pra quem quiser acompanhar. É muito interessante, eu também posto às vezes arte ou rolês que eu fui que são voltados pra arte. Gosto muito de compartilhar tudo voltado à arte, também falar sobre a minha história, a vivência de pessoa surda, coisas que aconteceram no dia a dia por causa da minha surdez. Acontecem muitas situações inusitadas, né, por causa disso. Então, pra quem quiser acompanhar, eu estou no Instagram e tem o Instagram próprio do meu estúdio também, Qual que é? que é Estúdio Dark Heart. Repete. Estúdio.darkheart, de coração sombrio.
O que que é um dark? Eu vi que você colocou que você que Dark é sombrio, heart é coração. Eu hum. coloquei coração sombrio porque da minha dor eu transformei em arte. Foi o que me deu voz. Então eu coloquei um significado meio poético, né. O Mayumi Ink é meu, próprio meu. O Dark Heart ele é para outros tatuadores verem ou caso queiram um espaço para tatuar, porque muitos tatuadores não têm estúdio, e eles atendem em outros estúdios. Por muito tempo eu atendi em outros espaços. E aí agora eu forneço esse espaço para as outras pessoas. Ah, que legal. Que bacana. Gente, ó, meu Fusquinha, ano 72, quem sabe vou aqui tatuar o meu Fusca, futuramente também o Conexão com o Bicast, que tem um significado também muito importante pra mim. E ela trouxe olha que legal, olha que massa, gente. Ó, que ma e eu vou falar, é a cor do meu Fusquinha. Depois eu vou te mostrar a foto do meu Fusca, é a cor do meu Fusquinha, gente. Que que meigo. Naomi, obrigado por você estar aqui. Obrigado por você seguir o Conexão com o Bicast. Obrigado por você levantar essa bandeira de que a pessoa, independente das suas condições de saúde, da surdez, que ela possa realizar os seus sonhos, que ela possa enfrentar essa sociedade de frente, que não é fácil, né? Você trouxe aqui que você, agora que você está se aceitando, né? Há 3 anos aí mais ou menos, É recente. recente, que você possa seguir muito a sua trajetória, o seu sonho, que você possa fazer muitas artes, que você possa dar voz para muitas pessoas através da tatuagem, porque a gente sabe que hoje a tatuagem ela significa muito o que a pessoa tem lá no fundo, lá dentro, que muitas pessoas às vezes não entendem. E que você continue esse seu trabalho. Espero que você tenha gostado desse nosso momento aqui. Eu fiquei, assim, mega feliz em conhecer você e que Deus te abençoe, que você segue em frente aí com essa sua jornada, viu. Muito obrigada. Eu agradeço o espaço para falar da minha história, da importância, né, de levantar a bandeira da minha surdez. Eu fico muito feliz de ter esse espaço para ter voz. Isso é muito importante para mim. Muito obrigada. Legal, gente, esse foi o nosso Conexão Combicast, mais um podcast, mais uma história sensacional com ela, com a Maumi. E se você realmente quer falar a sua história, entre em contato com a gente, faça igual a Maumi, fala um pouquinho da tua história, que eu sei que você tem esse canal para poder divulgar e poder falar do bem, falar da tua história. Muito obrigado, compartilha a gente nas redes sociais, fica com Deus. Esse foi mais um Conexão Combicast. Um abraço, hein, gente? Tchau, tchau. Tchau.